Êxodo 20, 22 a 26. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele edificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu vier celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E, se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Deus tinha acabado de dar ao povo, através de Moisés, os 10 mandamentos. Aquela lista de mandamentos que são impossíveis de cumprir para o ser humano caído. No entanto, é isso que Deus requer de nós. Ou cumprimos, ou morremos. Logo a seguir a ter dado estes 10 mandamentos, Deus diz como é que devia ser feito um altar. Isto porque, logo nos primeiros mandamentos, em que Deus diz para não fazermos outros deuses com ele, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós, falhamos logo neste primeiro mandamento. Por isso precisamos de um altar. Exatamente porque não cumprimos os 10 mandamentos. E por isso, para ter a bênção de Deus, eles tinham de oferecer sacrifícios, holocaustos, ofertas pacíficas, para que Deus pudesse vir sobre o povo e o abençoasse. Deus não pediu ao povo que ele fizesse um altar de ouro ou prata, um altar perfeito, bonito, mas um altar de terra. Algo simples, sem grande aparência. Isto porque Deus sabia que a tentação seria adorar o altar e não o Deus vivo. Se o altar se tornasse muito bonito e perfeito, o altar tornar-se-ia um falso Deus. Podemos dizer que a mensagem que Deus queria passar era que o altar devia ser simples. Ele devia ser mantido simples. Hoje é tempo também de construirmos um altar que fala da nossa vida de relação pessoal com Deus. O altar devia ser de terra. O altar devia ser de pedras não lavradas. Não o farás de pedras lavradas. E o altar devia ser sem degraus. Não subirás também por degraus ao meu altar. O altar devia ser de terra para que o foco não estivesse no altar, mas naquele que estava no altar. Para haver bênção, as coisas não têm que ser perfeitas. A bênção de Deus na nossa vida não é função do que nós podemos fazer e trazer, do nosso zelo, mas daquilo que Deus traz, de Jesus que foi levantado no altar. A preocupação principal na nossa vida não deve ser o que fazemos para Deus, mas o que Deus faz por nós. Mas é muito fácil esquecer isto e começar a trazer na nossa vida espiritual o que nós fazemos. E esquecer que o altar é exatamente porque nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. O altar aponta para Jesus, o seu sacrifício na cruz, onde Jesus foi crucificado. A cruz onde Jesus foi crucificado era uma cruz já usada. Não era uma cruz brilhante e bela. Muitos já tinham morrido naquela cruz. E se Jesus não morresse naquela cruz, seria Barrabás a morrer. A cruz era feia, cheia de sangue, mas fez o que tinha que fazer. O centro de tudo não é o quão bem nós clamamos, quão bem dizemos palavras certas, mas aquilo que Jesus fez por nós, efetivamente na cruz, o seu sangue, efetivamente derramado por nós. Não é a cruz que importa, mas aquele que estava na cruz. O poder veio do que foi feito na cruz, no altar, e não na cruz em si mesma. O poder do Evangelho nunca é o pacote, podemos dizer assim, mas a pessoa. Nunca é o método, mas o mérito de Jesus. Não é um sistema, mas uma salvação. Não é ter uma religião, mas ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Não tem a ver com ritual, mas com ressurreição. O poder, a bênção que Deus trazia, não tinha a ver com quão belas e perfeitas e ordenadas estavam as pedras.
A bênção de Deus, o poder de Deus não tem a ver com quão organizados, quão perfeitos somos nós, a nossa Igreja, mas tem a ver com o facto de Deus descer até nós e transformar cada dia as nossas vidas. Quando a vida espiritual passa a ser o que fazemos, as orações, os cultos que fomos, o poder vai-se embora. Mas as pedras não podiam ser pedras lavradas, porque não é pelo nosso esforço que agradamos a Deus. A bênção de Deus não tem a ver com o nosso esforço, mas com o facto de recebermos de Deus pelo seu Espírito aquilo que Ele tem para nós. Quando servimos o Senhor, quando vamos ao culto, quando oramos, etc., a ênfase não é quão belas são as minhas pedras, pedras bem lavradas, quão bela é a minha devoção, o meu altar, mas quão belo é Ele, é Jesus, é o que Ele faz, é a sua graça. Esse é o foco. A nossa relação com Deus tem que ser algo que é do nosso interior e não algo trabalhado exteriormente. Tem que vir de um coração quebrantado e contrito, e não de um coração cheio de si mesmo, porque é uma pedra lavrada pela capacidade e inteligência humana, pelo zelo e capacidade de fazer boas coisas. Deus quer que nos apresentemos a Ele como estamos, para que Ele seja glorificado por aquilo que Ele pode fazer com uma pedra assim. E o altar não devia ter degraus, porque quando nos queremos exaltar diante dos outros, a nossa nudez vai ser vista. A Igreja é como um hospital onde entram pessoas que necessitam urgentemente ser resgatadas. Quando se trata de quão grandiosa, maravilhosa é a obra que fazemos, fica tudo vazio e sem sentido. Jesus não veio para fazer o homem passar de mau para bom, mas antes para fazer o que estava morto viver. A Igreja é sobre resgatar pessoas da perdição para a vida. Ninguém se sente orgulhoso e forte quando tem que ser resgatado, socorrido, porque senão morre. É aquilo que acontece quando nós vamos ao Senhor necessitados da sua salvação. O Evangelho não tem a ver com a nossa força, mas exatamente com a nossa fraqueza. O nosso orgulho, os degraus pelos quais queremos subir à presença de Deus, só revelam a nossa carne, a nossa nudez. Este altar não eram pedras perfeitas que encaixavam perfeitamente umas nas outras, todas iguais. A unicidade retira a efetividade. No entanto, a diferença, ela é uma afronta às trevas, porque é nela, na diferença, que Deus é glorificado e a sua luz brilha. Tinha de haver paciência para que o altar fosse feito, pois as pedras não eram todas iguais. Mas é exatamente essa a glória de Deus que usa pessoas tão diferentes e faz delas um edifício, um altar, que o glorifica. Assim, o altar tinha de ser de terra. Para quê? Para que o foco não fosse no altar, no ídolo. O altar se transformasse num ídolo, mas o foco fosse em Jesus. O altar tinha de ser de pedras lavradas, para que o foco não fosse no eu, no que eu faço, no que eu consigo, mas no Espírito Santo, que habita em mim e que faz em mim e através de mim. O altar não podia ter degraus, para que o foco não fosse a minha exaltação, a exaltação do eu, mas exatamente fosse para a glória de Deus Pai. Este é o altar. Esta é a relação que Deus quer ter connosco, para que possamos ser recebidos na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo.